noite, Fabinho. Vamos esperar a galera chegar aí. Boa noite, Alane. Hoje a live começa com um texto seu, viu? Nosso convidado já chegou. Vamos dar um tempinho pra galera chegar, Ed. Rapidinho. Sim, hoje a gente começa a live com um textinho seu. Pronto, acho que já estão uma boa parte aqui. Boa noite a todos, todas e todos. Sejam bem-vindos aqui à segunda Conecta e Fala, né? Essa live que era para acontecer mensalmente, mas por conta de uma demanda começou a acontecer semanalmente, né? A primeira foi semana passada com Felipe Cerqueira e essa semana a gente tem Zé Santos que vai estar aqui conversando com a gente um pouco sobre binarismo. Ser uma pessoa não binária, para mim, é conseguir olhar além do que acreditam ser possível. É olhar além das possibilidades de ser quem quer ser. Se perceber não binário é romper com grilhões, com prisões sociais de gênero e sexualidade. É conseguir pensar possibilidades do ser. Essas possibilidades que são atrofiadas devido ao pensamento opressor de gênero binário e cis. Me olho nua no espelho e busco que sou além do meu órgão genital, para além do papel que representaram para mim. Ser não binária é viver a impressão de si e nela é que encontro a minha precisão de ser. Essa fala foi de Alane Machado, né? Que ela colocou no dia 14, foi o dia do orgulho não binário. E eu achei essa fala muito tocante, queria começar ela com a nossa live, né? E para discutir com a gente um pouco esse assunto, é que eu trouxe Zé Santos, né? Ele que é professor e pesquisador de sexualidades e gênero e que vai conversar um pouquinho com a gente aqui. Deixa eu chamar. Oi, Zé, boa noite. Olá, boa noite a Tudo você e a bem? todos que estão assistindo. Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Vamos Que já bom. começar com uma pergunta, na verdade é uma dúvida de diversas pessoas, né? O que de fato, né, é ser não binário ou não binário, ou um termo muito utilizado, inclusive na sigla LGBTQIA+, o que do queer? Antes de responder, eu posso te fazer uma pergunta rapidinho? Só para Pode. você citar qual foi o arroba desse texto que eu adorei, inclusive, e já quero Ah, seguir aí aqui. @poc.empresário. Eu vou deixar, quando eu salvar a live, eu vou deixar salvo nos comentários. Pronto, ótimo, porque eu adorei o texto. Inclusive, a É, Alane está aqui na live. Oh, que honra! Então, vamos começar a partir de tudo que a gente vai falar, pelo menos o que eu vou falar, é a Sim. partir da ideia de identidade não fixa, tá, gente? Então, pensando nessa ideia das identidades mutáveis e que estão sempre em transformação e, enfim, que podem mudar, eu peço a vocês que se eu falar alguma coisa que vocês não concordem, que seja diferente da vivência de vocês, vão sinalizando aqui que eu vou me corrigindo, a gente vai aprendendo junto, tá? Então, assim, eu costumo usar o termo não binário com no final. Inclusive, Sim. eu sinalizei a Saulo isso, que eu costumo usar assim, porque os artigos O e A geralmente são usados para marcar o lugar feminino e masculino, que é justamente dessa binariedade. É importante a gente pensar que, desculpa, é importante a gente pensar que os termos e essas construções sociais, elas são
construídas há muitos anos, desde muito sempre, desde lá do início, antes de Cristo, antes de tudo. Então, vamos pensar. Eu pensei assim, em discutir com vocês, metaforizando, dando exemplos, exemplificando a partir de caixinhas. Existe uma caixinha que foi construída onde está a mulher, uma caixinha onde está construída que está o homem. Essas caixinhas, primeiro, a binariedade ela foi construída a partir disso, da mulher e do homem. Dentro dessas caixinhas existem formas de se pensar quem é homem, quem é mulher. O homem, por exemplo, veste calças. O homem, por exemplo, não pode vestir vestidos. A mulher, na caixinha da mulher, tem lá a maquiagem, os vestidos e as saias. Tá? Então vamos pensar a partir desse ponto. Essa é a binariedade que a gente conhece. Dentro disso existem vários fatores, inclusive a masculinidade tóxica, que está aí aprisionando muita gente e que eu não me identifico, por exemplo. Dentro da não binariedade é justamente esse lugar que não está nem dentro da caixinha feminina, nem dentro da caixinha masculina. Do que é tido como feminino, do que é tido como masculino, que a gente sabe que nos é imposto e que existe. Por mais que existam pessoas, mas isso é uma construção, é mimimi. Não é mimimi, gente. A gente é ensinado e a gente vive com isso desde muito sempre. Eu, por exemplo, quando era criança, isso, porque brincadeira para mim é brincadeira. Principalmente quando era criança, que eu não entendia. Era só uma brincadeira. Eu só queria brincar, só queria me divertir. E as pessoas diziam, não, mas isso é de menina. Ah, mas isso é coisa de viado. Outra ressalva. Ser chamado de viado não é ofensa, tá? Mas isso já é outra discussão. Ser chamado de viado não é ofensa. E aí, quando a gente não se identifica nem com o gênero que a gente nasceu e que foi imposto e que é cheio de pré-definições como ser masculino, e como a gente não se identifica quando a gente nasce e é predeterminado que a gente é mulher apenas pelo órgão genital, se a gente nasce com pepeca ou se a gente nasce com pipiozinho, vulgarmente falando, pau e buceta, não sei se pode falar isso aqui, Saulo, mas estou aqui Pode. falando. Acho que não é um canal que reprime a gente a falar sobre essas Não. coisas. E aí, quando a gente não nasce com, não se identifica com esse sexo que nos é imposto só por termos a genitália feminina, a genitália masculina, esse é o lugar do não binário. Houveram alguns questionamentos antes da live que me mandaram e que eu queria aproveitar para responder agora. O não binário, ou não binária, é uma pessoa trans? Então, ele pode sim ser considerado uma pessoa trans. Elas, todos podem ser considerados pessoas trans, os não binários, porque ele realmente, a transexualidade, de onde é que vem trans? Trans vem do através de, tá? Através de, além de algo que é predeterminado, que é predefinido. Então, se essas pessoas estão através do sexo, ou na verdade não do sexo, mas da identidade de gênero, que foram impostos para elas, elas são trans, elas estão transgredindo, elas estão além dessa predeterminação. Então, sim, se um binário disser que se considera uma pessoa trans e se identifica, auto-identifica como uma pessoa trans, ela deve ser respeitada por isso. Porque ela tem razão nessa afirmação dela. Ela sim é uma pessoa trans, ela está transcendendo esses limites que foram impostos pela sociedade. Outra dúvida também que me mandaram. Mas você parece muito homem. Porque você usa barba. Porque você não sei o quê. Porque não sei o quê. E outras pessoas também. Assim, gente. A não binariedade, ela é uma identidade de gênero. Qual a diferença da sexualidade? A identidade de gênero é como a gente se enxerga e como a gente performa a nossa identidade para outras pessoas. Não necessariamente como os outros nos enxergam. Tá? Eu costumo dizer que a não binariedade, antes de tudo, é um ato político, é um movimento político. Eu não me identifico com o que foi me predeterminado para mim no meu nascimento, por várias razões. Por questão da masculinidade tóxica, que eu preciso ficar me desconstruindo o tempo todo. Por questões também de roupa, de vestimenta. Não uso maquiagem, não gosto muito de maquiagem, mas é uma opção minha, não por isso eu deixo de ser não binário. Entende? Não é uma questão só de aparência, não é aquela coisa
do andrógeno, por exemplo, que também é outra identidade de gênero. Tal não É binário não, importante, Zé, salientar aqui para as pessoas que o não binário, né, é um termo guarda-chuva que abrange várias coisas dentro disso aí, né? isso. Várias outras, por exemplo, os andrógenos estão dentro dos não binários, várias outras categorias vão estar dentro desse termo guarda-chuva, né? Quando a gente pensa no não binarismo, né, que como você falou no comecinho da live, né, que são essas caixas que são instituídas e impostas por uma sociedade cis heteronormativa, né? Pensando muito a partir dessa premissa do que é homem e do que é mulher, e nada que se enquadre dentro disso começa a ser olhado com esse olhar de estranheza, né? E os Uhum, não binários estão dentro dessa categoria de que não estão nem na caixa masculina, nem na caixa feminina. Então é um termo exato. muito amplo, existem várias categorias dentro do não binarismo, e é importante ressaltar isso aqui na live, que é só para as pessoas não ficarem achando, por essa coisa que você falou, ah, mas você não se considera, eu não considero você não binário porque você usa barba, né? E aí a gente precisa entender quais são essas outras categorias que tem dentro desse guarda-chuva para a gente tecer um comentário como esse primeiro. Uhum. E geralmente esses comentários vêm de pessoas que já são um pouco mais informadas, porque o primeiro comentário de que não é tão informado, de que não é nada informado, por exemplo, é eu não entendo o que é ser não binário, ou eu não entendo o que é transexualismo, na verdade transexualidade, eu não entendo. E aí a gente vai explicar. Quando vem questionamento de eu não acho que você é um transexual, eu não acho que você é um binário, eu não acho. E aí vem a partir realmente de um ponto de vista preconceituoso dentro do movimento. É outra coisa que a gente precisa se atentar. Sim, Essas denominações, elas são importantes para marcar um lugar, mas elas não podem acabar apenas nisso. Por que os termos são importantes? A palavra é, transexualidade, por exemplo, é uma palavra é, peraí, que eu até anotei essa palavra que eu sabia que eu ia enganchar nela. Patologizante. Eu nunca consigo falar essa palavra. Por que patologizante? Porque predetermina uma patologia. Quando ela surgiu lá atrás, porque não é uma discussão nova, inclusive, é uma discussão que vem lá de trás. Quem discutia isso eram os homens brancos, europeus, heterocis normativos. E eles que criaram esses termos. E o termo transexualidade, ele foi um termo criado por essa parcela de pessoas, tá? Então eu prefiro e me refiro geralmente como transgêneros. Por quê? Porque não é uma patologia. A gente não é doente, as pessoas trans não são doentes. Elas às vezes são, mas não por isso, não por esse motivo. São doenças que acometem todo mundo, mas não são doentes por serem trans, é isso que eu quero dizer, tá? exatamente. E aí, o transgênero, ele vem a partir de um movimento de pessoas trans que começaram a não ganhar voz porque elas já tinham voz, mas a ter poder de suas próprias falas e começar a discutir e fazer seus próprios movimentos dentro da academia, dentro de movimentos sociais. E aí, por isso que eu não gosto desse termo transexualidade, assim como também o homossexualismo, que surgiu a partir de uma patologia. E é importante que a gente desconstrua esses termos para que a gente não seja lembrado e para que a gente não seja visto dentro disso, dentro de quem nos denominou que foram os héteros cis normativos. Sim. Então, o binário, resumindo, sintetizando, é justamente isso. Voltando à caixinha do feminino, à caixinha do masculino, que foi uma construção social também. Então, vocês, mulheres cis, homens cis, saiam dessas caixinhas, vamos sair todo mundo dessas caixinhas, porque as caixinhas, elas são muito, elas deixam a gente muito enclausurados, então vamos ser mais livres. Mas partindo desse pressuposto das caixinhas, o não binário é quem está no meio delas, não se identifica nem como mulher, nem como homem, ou na verdade não está nem aí, nem perpassa por esses meios de feminino e masculino que são predefinidos pela sociedade. Exatamente. Eu queria fazer uma outra pergunta para você agora, que é como você enxerga que o movimento LGBTQIA+, eles entendem ou percebem o não binarismo, né? Eu vejo que ainda tem uma série de preconceitos e tabus que são estabelecidos por dentro da comunidade. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. É, então, dentro é importante a gente falar sobre isso, porque dentro da própria comunidade LGBT
existe muito preconceito. Não é de se estranhar, porque todos nós somos construídos a partir de um modelo cis heteronormativo. Então, por mais que a gente se desconstrua, é um trabalho diário, sabe? É algo que a gente precisa se desconstruir o tempo todo. Inclusive, se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento e julgarem que seja idiota, que não deve perguntar, que vão passar vergonha, tirem isso da cabeça. Qualquer Verdade. questionamento é importante. É melhor a gente perguntar, questionar, do que a gente depois ficar falando besteira e reproduzindo modelos que já são muito ultrapassados. E aí, dentro dos movimentos LGBTs, quando o movimento surgiu, ele surgiu lá no bar de Stonewall, como acho que a maioria das pessoas já sabem, lá nos Estados Unidos, e quem estava à frente desses movimentos eram as travestis pretas, principalmente, que foram à luta, que tiveram seus corpos agredidos, assassinados. Tem um documentário, inclusive, para quem tiver acesso à Netflix, que eu sei que é um privilégio, enfim, mas muita gente deve ter, que é o documentário da Marcha, que explicita muito isso também, para quem quiser se aprofundar no assunto. E aí, quando surgiu esse movimento, as travestis estavam à frente, mas as gays, brancas, que são mais passáveis, digamos assim, na sociedade, tomaram a luta para eles, e como eles eram melhor aceitos e melhor vistos e melhor escutados, começaram a ter um movimento de legislativo, digamos assim, do casamento, da adoção, essas questões, que são importantes. Não estou aqui deslegitimando movimento nenhum. São importantes também. Mas aí esqueceram, de fato, o do porquê esse movimento começou, que é o direito de existência e realmente de demonstrar o que se genuinamente. Então, assim, esse movimento, assim como vários outros, como o feminismo, quando surgiu, era um movimento de mulheres brancas, o movimento racista, por exemplo, também quando começou, antirracista, quando começou, não compreendia tanto as mulheres negras, e assim sucessivamente, porque geralmente existe uma hierarquia social onde algumas pessoas são melhores ouvidas. Então, se eu sou gay e perpasso como homem branco na sociedade, eu sou melhor ouvido do que um gay negro dentro da sociedade. As pessoas vão ouvir melhor um homem branco do que um homem negro. As pessoas vão ouvir melhor um homem negro do que uma mulher negra. As pessoas vão ouvir melhor uma mulher negra do que uma mulher negra trans, sabe? E aí vai diminuindo ou vai aumentando esse poder de hierarquia. Então a gente precisa pensar nisso. Quando a Eu, gente falar, por exemplo, pensar de quem a gente está falando e do lugar que a gente está falando. E aí dentro dos movimentos eu vejo, não em todos, na maioria, existe um movimento muito legal, uma movimentação muito legal, mas vejo também que dentro dos movimentos existe muito preconceito ao diferente do que se predetermina. Porque para a gente sair da caixinha, a gente acabou criando tantas outras caixinhas, sabe? A gente espera que as pessoas sigam padrõezinhos para estar, de fato, nessas caixinhas. E nem sempre é assim, gente. A gente não pode esperar que um não binário, por exemplo, esteja sempre com vestimentas no meio entre feminino e masculino. Tipo, usar uma saia e uma camisa masculina. Usar mesmo que use uma barba, mas coloque um batom e coloque um cílio. Não necessariamente as pessoas precisam fazer isso, tá? A identidade de gênero, inclusive, é algo pessoal, é algo meu. Não é algo que eu preciso explanar e não necessariamente mostrar para os outros como eu sou e como eu me defino. É mais realmente uma questão pessoal e individual, e não uma questão social. Acaba se tornando, porque é como a gente se mostra para os outros, mas vamos pensar sempre no ponto. Se ele fala ou se ela fala que é não binário, não questione, respeite, ok, sabe? Tipo, não tem por que a gente ficar questionando essas coisas. Até porque a gente acaba caindo nesse abismo do preconceito também. A gente está lutando contra o preconceito e acaba fazendo, agindo de forma preconceituosa com tantas outras pessoas que precisam de apoio, merecem de apoio e não precisa. Ou, e não tem, na verdade, sabe? eu queria pontuar duas coisinhas nessa sua fala de agora. Né? No primeiro, é só para a gente entender que existe na nossa sociedade um,
um padrão de humanidade pré-estabelecido, né? Por quem constituiu a nossa sociedade, né? Por quem invadiu a nossa terra, por quem matou, por, uma, por essas pessoas, né? Que a gente sabe que é a entidade branca, né? Os Yorubos. Então, a partir desse princípio do homem branco, cis, heteronormativo, todo mundo que está próximo dessa imagem tem um corpo mais humanizado, então, portanto, mais entendido, menos violentado, menos Uhum. maltratado, menos vilipendiado. E quem está mais distante dessa imagem de humanidade, e que não sou eu que estou dizendo, é onde a nossa sociedade está estruturada, Uhum. é mais violentado, mais maltratado. Então, cada, cada, cada termozinho desse que constitui um pilar da nossa sociedade é que vai fazer com que determinadas violências atinjam a uns e não a outros, ou atinjam mais violências a uma única pessoa. E o segundo ponto é quando você falou dessa coisa de que as pessoas definem, né? Eu falei isso na live passada com o Felipe, em que a sociedade, e aí eu quero incluir também aqui o movimento LGBTQIA+, de que eles têm que dizer, ou as pessoas têm que apontar o que você é, antes mesmo de você dizer ou se pronunciar, ou falar, ou de como você se percebe, ou a forma de que você está e vive, né? Esse momento. Então, as pessoas vão ficar o tempo todo tentando rotular você de algo, a fim de que definam você dentro de algum desses quadrados, né, que você já falou aqui, né, de perceber se você, por usar um determinado marcador, se você aparenta ser mais másculo, então vão ler você de uma determinada forma. Se usa um batom, usa uma saia, vão ler você de uma outra determinada forma. E assim vai indo, né? As pessoas vão tentar o tempo todo buscar enquadrar vocês. E para mim, o importante do não binário está nisso aí, é não se permitir estar preso a esses rótulos, é o não se permitir não ser tocado por esse tentáculo. Então, isso para mim Uhum. é muito forte, né? E eu trago isso comigo toda vez que eu uso um batom, toda vez que eu utilizo uma saia, toda vez que eu utilizo algum marcador do mundo feminino, né? Que as pessoas olham com um olhar de estranheza, mas hoje não criticam, pelo menos as críticas não chegam diretamente a mim. Mas existe ainda esse olhar de preconceito, esse olhar de estranheza, de que por que você está usando determinados elementos, já que o seu corpo ou a sua performance não mostra isso. Então, Uhum. eu acho que isso para mim é o mais importante do movimento. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Qual o impacto dessas suas experiências, tanto no movimento LGBTQIA+, e da sua percepção como não binário, dentro das suas pesquisas, né? Porque você também é pesquisador da UNEB aí de Sim. Alagoinhas. E aí você tem duas pesquisas engatilhadas e uma em andamento, e eu queria saber um pouquinho disso, como foi que essas suas percepções tocaram essas suas pesquisas. Vale a pena ressaltar que o espaço acadêmico é um Vocês estão me ouvindo? Porque travou um pouquinho aqui para mim. Vocês estão me ouvindo de boas? Tá me ouvindo, Saulo? Sim, tô ouvindo. Pronto. Vale a pena ressaltar, Uhum. retomando, que os espaços acadêmicos, eles são excludentes e são um lugar de privilégio. Quando eu entrei na academia, quando tinha uma matéria, inclusive, que falava sobre gênero, mas era o gênero justamente dentro dessa caixinha, o homem, mulher. Então, vamos falar sobre gênero, vamos falar sobre a mulher na literatura, já que eu faço letras e estudo literatura e gramática, esse tipo de coisa. E assim, existe tantas possibilidades dentro do feminino e dentro do masculino. Então, a gente já precisa se desconstruir a partir disso. E aí, quando eu comecei a pesquisa, eu comecei na área de linguística, e era uma coisa muito engessada. E eu fui observar e estudar o gênero feminino dentro do livro didático. E aí foi como fui começar a pesquisar de fato quais são as identidades de gênero, o que isso significa, o que isso representa. E aí eu fui começando a levar minha pesquisa para outro lugar. Mesmo Sim. não podendo ter não tendo esse poder, mas eu usei da minha ousadia também para falar com minha orientadora e dizer, ó, Pro, é o seguinte,
Eu não estou me vendo dentro dessa pesquisa. Eu acho que isso não abarca todas as diversidades de identidades que existe. E acho que a universidade está sendo muito ultrapassada com isso, sabe? Foi esse questionamento que eu levei. E aí a gente começou a trabalhar a partir de outra perspectiva. A partir da perspectiva da dominação linguística, porque é uma forma de dominação. Então, a partir do momento que a gente define que para a gente se referir a todo mundo, a gente precisa usar o artigo no masculino, como por exemplo todos, como por exemplo, e aí, enfim, vocês entendem bem o que eu estou falando. Boa tarde a todos, boa tarde. Sabe? Hoje em dia as pessoas já mudam, boa tarde a todos e todas, mas a gente vê que é justamente um reflexo dessa sociedade machista, homofóbica, transfóbica, LGBTfóbica e opressora, falocêntrica, patriarcal. É só realmente um reflexo dessa sociedade. E a gente começou a trabalhar a partir dessa perspectiva da dominação linguística e também de como foi construída essa binariedade. Então, eu comecei a pesquisar de onde, desde quando vem essa ideia de que mulher é o sexo frágil, de que o corpo da mulher é sexualizado, objetificado. Eu comecei a trabalhar a partir dessa perspectiva. E aí percebi, dentro dessa primeira pesquisa, que era o gênero feminino, que dentro do livro didático, que é um material que é o único material que muitos alunos, principalmente de escola pública, têm acesso, Sim, reproduz muito esse modelo de que quando aparecem textos escritos por mulheres, são muito raros. Então, assim, eu, por exemplo, eu fui fazer um levantamento e entre 130 textos que tinha contidos no livro didático, 115 era de homens. Então, assim, é absurdo. E aí, na maioria das vezes que aparecia a mulher representada nesses textos, era dessa forma, objetificada, sexualizada, geralmente no sentido de que o homem está seduzindo a mulher, sabe? Geralmente tratando sobre gravidez na adolescência. Os textos que tinham sobre gravidez na adolescência eram todos voltados à mulher, como se fosse uma responsabilidade feminina, essa gravidez, e não masculina. E aí a gente vê como isso se reflete socialmente. As pessoas acabam pensando assim. Porque, por exemplo, a discussão do aborto é um tabu e que as pessoas assim acham que tem o direito de ficar opinando o tempo todo. Mas as pessoas não questionam tanto o homem que abandona a mulher e deixa a mulher lá sozinha, com o filho para criar. E quando paga a pensão alimentícia, é uma coisa de R$ 100, R$ 200, que não dá para pagar nem o que o filho consome durante o mês, sabe? Então, assim, isso reflete muito socialmente. Eu fui percebendo essa discrepância, fui construindo na pesquisa como se constroem esses modelos que são muito ultrapassados e que são muito limitados do que é ser mulher. Na segunda pesquisa, já pensando realmente em estruturar melhor isso, eu fui pesquisar o gênero masculino, direcionado ao gênero masculino, essa masculinidade que foi criada, cis, heteronormativa, dentro do livro didático. E aí percebi de novo esse reforço novamente de que o homem é o que dirige, é o que é o provedor da casa, detentor do poder, não chora, é o sedutor, é o que sempre está numa situação de gravata, terno e gravata, sempre no lugar de protagonismo. A mulher sempre era vista como um lugar secundário. E tudo isso eu fui percebendo. A partir dessa construção das duas primeiras pesquisas de como entender essa binariedade, inclusive foi como eu me descobri não binária, sabe? E percebi que eu não me via nem nesse âmbito de construção feminino, nem nesse âmbito de construção masculino, era outra coisa. sim. Inclusive pensei assim, eu sou um extraterrestre, eu sou de outro mundo, como assim? Eu não sou humano, sabe? E aí foi que eu fui entender justamente essas outras questões e a não binariedade, ela me libertou, inclusive, não só da imposição da sociedade para comigo, mas de mim mesmo. Foi uma liberdade minha, própria. E aí depois, nessa terceira pesquisa que eu estou iniciando agora, eu já comecei a pesquisar a ruptura, sabe, desses padrões. Então, estou pesquisando Linda Quebrada, estou pesquisando Dipe do Bairro, estou pesquisando Alice Guel, estou pesquisando tantas travas maravilhosas que estão aí no cenário musical, e não como ratos de laboratório, que é importante a gente ressaltar isso.
Eu estou pesquisando a produção delas, que é maravilhosa. E que nos diz muito, que nos ensina muito. E eu estou levando isso para a academia, porque eu percebi, como eu disse no início, que a academia é um lugar excludente. A fala acadêmica é excludente. Quando eu falo aqui de termos, e eu fico evitando muito falar em termos, porque nem todo mundo tem acesso. O livro é um artigo de luxo no Brasil, sabe? Pouquíssimas pessoas podem comprar um livro hoje em dia, porque é caro. É caro comprar livro. Com Infelizmente, certeza. é outra discussão, inclusive, mas é muito caro. E aí, quando eu pego essas escritas de trans, travestis, que falam não só de identidade de gênero e de expressão de gênero, mas também de outras formas de se relacionar com o outro, e de se relacionar e de se ver também, é assim, é uma desconstrução, uma ruptura incrível. Eu ainda não terminei a pesquisa, estou iniciando agora, iniciei mês passado, na verdade, estou começando a fazer um levantamento de materiais, mas eu estou completamente apaixonado por esses materiais, sabe? Eu acho que todo mundo deveria consumir mais. Outra coisa que me perguntaram há um tempo atrás e eu não soube a resposta é como o cis, e aí explicando o que é cis, acho que a maioria das pessoas sabe, mas o cis é aquela pessoa que se identifica com o gênero em que nasceu. Não que nasceu, mas nascimento, viram lá, ah, tem xoxotinha, é Sim. menina. Ah, tem pintinho, é menino. As pessoas que se identificam com isso são pessoas cis. É bom a gente marcar isso pra gente não pensar que pessoas trans, mulheres trans, por exemplo, não são mulheres de verdade. Elas são apenas mulheres trans. Elas não se identificaram com o gênero que foi imposto para ela no nascimento. E pessoas cis, as pessoas que se identificam com o gênero que foi imposto no nascimento. E aí, quando eu vi. Ah, me perdi agora, eu sou muito doido. Mas, enfim, quando eu vi que essa identidade cis não me pertencia, foi muito libertador, sabe? Muito libertador. E aí vieram me perguntar alguma hora se como é que pessoas cis elas podem ajudar na luta e no combate contra a transfobia, por exemplo. E aí é simples, gente, é apenas não tomar o lugar de protagonismo delas na luta e consumindo suas produções. Porque a gente acha que essas pessoas não produzem, mas elas produzem muito, muito. E não só na academia também, é a forma como a gente legitima esses saberes. A gente falando aqui, você, Saulo, falando, eu fui ver alguns vídeos seus e pesquisar um pouquinho sobre suas produções e você nos ensina muito. E não necessariamente você precisa de um título acadêmico para falar sobre certas questões. Você pode falar sobre suas vivências e isso também ser validado e ser respeitado e ser levado em consideração, sabe? Então vamos repensar. Primeiro, quando a gente quer ajudar alguém na luta, não tomar o seu lugar de protagonismo na luta. Segundo, Não tomar o lugar de consumir, protagonismo, não silenciar, não não reproduzir silenciar determinados tipos de violência. alguns tipos Porque de tem muitas fala, coisas que né? as pessoas cis acham, e aí eu vou me incluir nisso porque eu também sou, é que determinados comentários, falas, gestos e posicionamentos não são violências, né? Por exemplo, dizer que uma mulher trans ou um homem trans não é um homem de verdade ou não é uma mulher de verdade é uma grande violência. Uhum, Usar, né, o a ou o ela ou ele, sabendo que uma mulher trans eu nunca vou chamar ele, né? É ela. Então vamos uhum. respeitar o outro, né? Então tem uma série de questões assim que precisam ser repensadas para para dentro da sociedade quando a gente pensa nessas questões de violência. Sim. Para além do binário, como você bem colocou, para além também do arco-íris, sabe? Todos nós precisamos repensar várias coisas. Você falou alguma coisa aí e isso me deu um start para comentar também de outra questão. Quando a gente fala dessas questões de luta e de não tomar o lugar de protagonismo e de consumir essa cultura, de consumir essa literatura, de consumir essa música, de validar outros saberes, a gente também parte muito do ponto de prestar atenção em quem está ao nosso redor, sabe? Porque às vezes a gente consome muito o que vem de fora, não só fora do país, mas de fora do nosso âmbito social, dos Sim. nossos, de quem está do nosso lado, sabe? De quem pode de fato pegar na nossa mão e caminhar junto com a gente. Então, preste atenção também nas pessoas que estão ao seu redor, nas pessoas
que estão perto de vocês, porque isso vai ensinar muito, ensina muito todos os dias. Eu acho importante você ter tocado nisso, porque a gente tem o brasileiro tem uma mania de importação, né? Então a gente traz de lá de fora tudo que tem lá, inclusive do que é positivo e negativo, e estabelece aqui, e às vezes a gente não olha dentro do nosso próprio país todas as potências que a gente tem, né? E isso é algo que me deixa extremamente chateado. Existe uma fala de Angela Davis, por exemplo, que eu acho fantástica, né? Que as pessoas aqui do movimento negro ou não buscam muito ela para poder falar de diversos assuntos. E ela volta e fala assim: eu aprendi muito no Brasil, porque eu aprendi muito com Lélia Gonzalez. Vocês é o país que tem Lélia Gonzalez, estão saindo daí para poder vir aqui, entendeu? E é um. Acorda, meu amor. Eu tô falando de que tem gente aqui que produz Eu conteúdo, tô não falando que tem gente aqui entendi. que fala sobre diversos assuntos. Cortou aí para você? Tinha cortado, agora voltou, mas tinha cortado, não estava entendendo o que você estava falando. Eu tava falando de que Lélia Gonzalez, ou Angela Davis tem uma fala de que ela disse que assim, Hum. que aqui no Brasil a gente tem. Esqueci o nome. Lélia Gonzalez, desculpa. Num país que tem Lélia Gonzalez, as pessoas às vezes se deslocam ou procuram muito saber de Angela Davis algumas coisas, sendo que ela diz que ela aprendeu muito com Lélia aqui no Brasil, entende? Então a gente, em vez de primeiro valorizar o que é nosso, saber o ABC primeiro, para depois procurar outras coisas, não, a gente primeiro sai esfomeado para procurar informações de lá do exterior, e às vezes esquece tudo que tem aqui, né? Apaga, né? Todas as pessoas que foram fantásticas aqui. E a Uhum. minha história com Tinha que Ser Preto, que é um quadro que eu tenho aqui no meu canal e que eu estou importando aqui para dentro do GTV, é justamente essa. Existem pessoas fantásticas, né? Personalidades e pessoas fantásticas na história do Brasil. E aí eu, lógico, não podia ressaltar e tinham que ser todos negros. E aí eu falo assim, e que foram esquecidos na história e que às vezes nem sequer fala muito, porque todo mundo vai saber quem é Malcolm X, todo mundo vai saber quem é Abdias Nascimento, mas quando você procura saber quem é Laudelina, quem é Beatriz, quem é Chica Manicongo, quem foi fulano, ciclano, beltrano, aí todo mundo fica... Só aparece a zoadinha do grilo, entendeu? Porque a gente sabe muito do que é falado o tempo todo, mas a gente não sabe outras pessoas que foram Uhum. importantes em outras partes Sim, do movimento e que ficam esquecidas, obsoletas, entendeu? sim. E aí eu não tenho como E não isso tocar não é por nisso, acaso. eu não tenho como não tocar nisso e não falar na parada desse ano, né? Que gerou uma repercussão. A gente está vivendo um momento de pandemia, está todo mundo isolado. E a gente teve a primeira parada virtual, né? De São Paulo. E aí onde Uhum. várias pessoas que foram importantes nesse processo, né? De luta e batalha por direitos dentro da comunidade LGBTQIA+. E hoje eu não podia deixar de falar, porque hoje é o dia, né, internacional das drag queens, né? Eles e elas, porque tanto drag queens como drag queen kings, né, são quem fazem a nossa diversão, são quem estão na luta, são quem estão à frente dos movimentos muitas vezes e que se foram esquecidos assim, tipo, e essa galera, cadê? Entendeu? Então é assim, a Sim. gente não tem como pensar num futuro sem olhar para o passado. Eu não posso Sim. esquecer do princípio de Sankofa, né? Eu tenho que E olhar para isso, trás, olhar no passado e pegar essa pedra da concretude que está lá no passado, que é o que deu certo, e aplicar no agora. Porque a gente pegou exatamente. uma mania, né, do exterior, do Ocidente, né, que é pensar no futuro por pensar. Vamos pensar em evolução, vamos pensar em várias coisas. E nisso, a gente às vezes mais erra do que acerta, ou consegue uma sucessão de erros para ter um acerto, enquanto eu não aplico o que deu certo lá atrás e apenas Uhum. reajusto aqui para fazer aqui na frente, entendeu? Então, quando Uhum. eu falo o tempo todo, a gente tem que pensar no que foi que deu certo lá atrás para aplicar agora no futuro, que é para Sim, tentar não se perder dessa coisa. sim. E isso, Saulo, não acontece por acaso, né? Isso é muito bem articulado, infelizmente. E, inclusive, tem nome, epistemicídio, memoricídio, que é justamente a morte dessas memórias, geralmente, sua grande maioria, femininas, negras e do movimento LGBT. Inclusive, isso também reforça muito que F. Carvalho, eu deixei aqui, até aqui fixado na minha tela, que ele falou das
Red Femme, dizem que essa fluidez na identidade de gênero é uma maneira de acessar privilégios sociais. Na fala dessas feministas radicais, um homem trans é uma mulher querendo o poder do homem. É, essa live também serve para a gente repensar os extremismos, tá, gente? Vamos pensar um pouco nas falas extremistas. Quando a gente fala, por exemplo, da fala acadêmica, só contextualizando o que o Saulo estava falando, muita gente diz assim, ah, mas a academia não é necessária, vamos destruir esse sistema, não sei o que, não sei o que. Temos que prestar atenção nisso, porque uma forma de epistemicídio é os saberes não serem escritos, não serem codificados, digamos assim. Então, se a academia está produzindo apenas com pessoas brancas, é o saber que vai ficar posteriormente. Entende? Então, quando chega alguém, por exemplo, quando cheguei na academia, eu fiquei me questionando qual é o meu lugar na academia. E meu lugar, hoje em dia, eu percebo que é justamente pegar essa fala acadêmica e usar para falar com os meus e conscientizar os meus do que de fato acontece na sociedade e depois pegar também os saberes dos meus, que são muitos, diversos, múltiplos, potentes, porque nossos saberes são potentes, e transformar nas falas acadêmicas para que nossas discussões, nossos anseios saiam da nossa bolha, tá? Não adianta a gente ficar só falando dentro da nossa bolha, porque isso não vai reverberar tanto. Então, é muito importante que a gente não seja tão radical, dizer que homens trans é apenas uma mulher querendo o poder do homem, porque a gente não sabe de fato qual a vivência desse homem trans. A gente precisa respeitar essa identidade, a gente precisa respeitar essa individualidade e essa vivência antes de sair falando esse tipo de coisa, que eu acho que é de um cunho muito extremista, muito radical. E de tantas outras coisas, como, por exemplo, agora eu citei a forma da academia. Eu já ouvi também pessoas dizendo que a academia não é tão importante, que a educação, como se dá hoje em dia, não é tão importante. Mas é importante para isso, para a gente ocupar todos os espaços e para a gente mostrar que a gente produz coisa boa, que a gente tem saberes também que são potentes e que não, essa verdade tácita aí que impõe para a gente não é tão essencial assim, porque não é. Esse saber de que homem é homem, mulher é mulher, e que cis, a identidade cis é a correta, é a certa a se seguir, é muito ultrapassado, gente, é muito ultrapassado. Antes de Cristo, lá nos tempos em que também vale a pena ressaltar que existiam muitos homens pretos, mulheres pretas, que eram reis e rainhas na sociedade, já existiam registros de um terceiro sexo. Eu falo, inclusive, existiam vários registros de um terceiro sexo que não compreendia nem o homem e nem a mulher. Isso foi apagado. E por que isso hoje em dia é tratado como se fosse um debate contemporâneo? Não é um debate contemporâneo. Sabe, essas identidades não surgiram agora. Essas identidades agora estão sendo melhor ouvidas porque estão ocupando outros espaços. Isso é importante. Então vamos tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente define. Quem pode falar sobre o homem trans é a mulher é o homem trans. Quem pode falar sobre a mulher trans é uma mulher trans. Sabe? Eu sei que muita coisa acontece de forma inconsciente, mas é necessário se repensar também nesses preconceitos que a gente forma das pessoas antes de sair por aí determinando isso e que infelizmente outras pessoas vão ouvir e vão impregnar aquilo e ter como verdade. Então sempre questionem. Quando eu falei lá no início que a gente está falando sobre uma identidade não fixa, é justamente por causa disso. Sempre que vocês tiverem um conceito muito bem formado e que não há espaço para discussão, duvidem disso. Porque todos os conceitos têm que ser discutidos, têm que ser verbalizados, têm que ser debatidos. Pois é. Sumbulfo Somé vai dizer isso, né, lá no Espírito da Intimidade, né, de que existia, né, numa tribo a palavra não existia a palavra homossexual, mas existia a palavra guardião, né, que é aquele que estava entre os dois mundos, inclusive entre o masculino e o feminino, né. Até porque a percepção de leitura de África não é uma percepção de gênero, é um outro tipo de percepção. Essa percepção de gênero é uma percepção ocidental, europeia, branca, essa outra. Mas em várias outras culturas a gente vai achar isso. Na Índia, em algumas tribos indígenas norte-americanas também vão ter isso. Então a gente vai ter vários outros
outras culturas que vão tratar dessa coisa de não ter um gênero definido. Uhum. Mas vamos sair um pouquinho disso, porque eu estou curioso com uma iniciativa que você teve, né, que é a Mentorear. Né? Você é criador e dono dessa iniciativa. Eu queria que você explicasse às pessoas o que é a Mentorear e convidasse também as pessoas aqui a fazerem parte desse movimento, porque é uma iniciativa que eu achei fantástico. Inclusive, eu já me candidatei, estou dentro. Sim. Sou dono, não. Todos nós somos donos. A mentoria é de todos, aberta para É todos nós. coletivo. É coletiva, é um corre coletivo. A mentoria é um corre coletivo. E espero que todo mundo chegue junto, tá? A mentoria surgiu a partir desse questionamento, justamente, de a fala acadêmica ser excludente. E esses espaços, quando eu olhava para o lado, a maioria das pessoas que eu via era justamente essas pessoas que estavam apenas nesse modelo binário e cis heteronormativo. E aí, como incluir outras tantas vivências dentro desse, que dentro das escolas, dentro da universidade, a gente reproduz muito esse modelo cis heteronormativo e é muito repressor. Eu lembro na minha época de escola e eu me sentia muito reprimida dentro da escola. Muitos de vocês também devem ter se sentido reprimidos e ter sofrido bullying por ser quem são. E é injusto que essas pessoas conseguiam estudar, não conseguiam concorram de forma igual com outras tantas pessoas que estavam ali apenas zoando ou tinham condições financeiras para pagar um cursinho fora da escola, para pagar um professor particular. O mentorear veio a partir dessa necessidade de tentar auxiliar principalmente a comunidade LGBTQIA+, mas agora em tempos de pandemia também tantos outros estudantes que estão nas escolas públicas e não estão tendo aulas para se preparar para o Enem, que inclusive o MEC colocou o Enem para ser feito em janeiro, a pesquisa que eles fizeram. O resultado foi que o Enem fosse feito apenas em maio, e eles simplesmente cagaram para essa pesquisa e colocaram em janeiro. E como é que esses estudantes que estudam em escola pública vão concorrer em pé de igualdade com os estudantes da escola particular? Não tem como, sabe? Então, o mentorear... Desculpa eu estar falando muito sobre mentorear, é porque parece um filho para mim, e aí eu tô tão orgulhoso, mas Eu aí o sei como mentorear é isso. surgiu a partir dessa necessidade, sabe? De dar aula e auxiliar esses alunos. Quem pode participar? Pessoas em situação de vulnerabilidade social, que não têm condições de pagar um cursinho particular, que pessoas pretas, pessoas trans, travestis, que da comunidade LGBTQIA+, que a gente sabe que sofre muito mais preconceito e não tem como, mas assim, na conjuntura que a gente vive hoje, estão mais ameaçados a não estarem pertencendo a esses espaços. Então, o mentoria serve para isso, para essas pessoas. Se vocês conhecem alguém, se vocês têm acesso a essas pessoas que precisem de ajuda, que precisem de auxílio, tem lá o Instagram, tem a página no Facebook e tem o, o e-mail, o @mentor.ear, tá? Sigam, compartilhem, divulguem. Quem quiser participar como colaborador, um assunto, eu não sou professor, não sou formado, mas você já fez Enem, então você pode ajudar. Você pode ir tirando alguns desses candidatos de como funciona a prova do Enem e tranquilizando eles. Várias formas, sabe? Se você é professor de escola particular ou com universidade, a gente pode também, ou a gente está num processo de gravar vídeos e postar em uma plataforma que vai ser criada apenas para o mentorear. E aí os alunos que participarem vão ter um link de acesso para serem direcionados a esses conteúdos. E também teremos pessoas que vão servir como mentores, que não queiram aparecer nos vídeos, mas que possam dar esse auxílio, mandando o vídeo, fazendo triagem de material que seja importante, porque por mais que as pessoas tenham acesso à internet, elas não sabem exatamente o que buscar, porque elas não têm essa experiência que você que já fez Enem ou você que é professor tem. Então, assim,
Todos podem ajudar, todos podem colaborar, compartilhem o projeto. Se conhecerem alguém na sua vizinhança, perto de você, um primo, indiquem para que eles se preparem, que façam o Enem mais preparados. E é isso. E se você pode ajudar, por favor, nos procurem também, porque eu estou iniciando. Tem apenas, acho que 3 pessoas comigo nesse projeto. Saulo também é uma dessas 3 pessoas. Na verdade, minto, são 4. Com o Saulo são 4. É. E aí, já estou recebendo algumas mensagens de pessoas que querem participar. Então tá muito no início. Eu só realmente lancei as redes para que não fique no campo das ideias e a gente tire do papel e comece a fazer a diferença. Se a gente consegue fazer a diferença na vida de uma pessoa que seja, já vai ser muito gratificante, sabe? Eu já vou estar muito feliz, porque é importante que a gente pense em retribuir tudo que veio pra gente. Eu me sinto num lugar de privilégio. Eu sou de Sergipe, eu sou do interior de Sergipe, e eu tive pessoas que me ajudaram nessa trajetória para eu estar ocupando o lugar que eu estou ocupando hoje, para me tornar pesquisador, para me tornar professor, e eu quero retribuir isso para os meus. Então, peço que, assim como eu, vocês também façam isso. É bom, é gratificante. Vamos aproveitar essa pandemia e fazer isso. Tá? Divulguem, por favor, divulguem muito, divulguem muito. Se tiver algum jornalista também, tiver alguma página, tiver. Não, faça uma matériazinha, gente, pequenininha que seja, mas já ajuda muito. Realmente só para chegar a essas pessoas que precisam. Tá? Para mim foi extremamente importante saber da iniciativa, porque eu também penso muito parecido com você, né? Ao longo da vida a gente vai recebendo braços que estão estendidos para a gente e que vão ajudando, nos ajudando nesse processo de caminhada, né? Então eu não acho nada mais justo do que em um momento como esse a gente pensar no outro, né? Pensar em quem está em estado de vulnerabilidade, pensar em pessoas que não têm acesso a pagar um cursinho ou alguma coisa, né? Então você que já participou do Enem, você que é professor ou professora, ajude formando conteúdo, ajude dando um suporte a essas pessoas, ajude, porque é o que a gente pode fazer pelo outro, né? No final das Sim. contas é um retorno. Ó, Leandro de Carvalho acabou de dizer que a gente pode procurar todos Brasil e eles podem ajudar na divulgação. Ah, muito bom anotar aqui, Leandro. Muito obrigado. Todos Brasil, ok. É uma forma da gente dar um suporte a essas pessoas, né? Sim, inclusive se você, mesmo que não queira ser colaborador, já ajuda muito informando, trazendo pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade para serem auxiliados pelo projeto. Porque a ideia é essa, que Exatamente. cheguem a essas pessoas. Tá? Se conhece alguém que esteja nessa situação de vulnerabilidade, indique a gente, que a gente vai dar todo o suporte que eles necessitem. A ideia era fazer aulas presenciais, mas a gente não consegue agora, infelizmente. Por conta Mas a da gente vai pandemia. fazer por conta da pandemia, mas a gente vai fazer o possível para auxiliar essas pessoas. Tá? A gente vai fazer com muito carinho, com muito amor, de verdade. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho da nossa live, né? Eu vou pedir para você, se você quer deixar alguma conclusão final, foi rápido. Alguma conclusão, se você quer deixar a sua página, para pedir para as pessoas te seguirem, deixar aqui também o arroba o arroba da Montorear, que é para as pessoas seguirem a página também. Esse é o momento seu. Pronto. Não vou vender meu peixe, vou vender o peixe da Mentorear, tá, gente? Então sigam mentor.ear, por favor. Se eu posso dar um recado para você, sejam mais empáticos com o outro. Empatia, eu acho que é a palavra. A gente fala muito sobre empatia, mas não está praticando muito, não. Vamos praticar mais a empatia. Vamos olhar para o outro com mais respeito. Vamos esquecer essa ideia de nada. Saulo não precisa da minha aceitação. Saulo precisa do meu respeito. Quem tem que se aceitar é Saulo, sabe? E assim sucessivamente. Sejam mais empáticos. Pensem mais no outro. Pensem em como vocês podem retribuir coisas boas que te aconteceram. E se o ponto é A, divulguem isso, façam a sua parte, ajudem o próximo, que é importante também. E muito obrigado, Saulo, pelo convite. Muito obrigado mesmo. Obrigado você por ter topado fazer essa live,
por ter se disponibilizado, né, a atender as ligações e a gente discutir tudo bonitinho, para estar aqui hoje trazendo um pouco mais de informação para as pessoas. No final das contas, a Conecta e Fala é justamente por conta disso, né, essa iniciativa que foi pensada para trazer pessoas que estão no meu feed, que eu acho que as outras pessoas precisam conhecer. Só aqui, nas pessoas que estão presentes nessa live, existe quase 100%, né, de várias outras pessoas que vão aparecer aqui, porque são pessoas que eu admiro muito e que têm muita coisa para agregar no que é, no que faz e onde está. Então, eu agradeço você por ter participado da live, né? E a gente vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês na próxima semana, né? Com um novo ou uma nova convidade. Dada, viu? Sabrina é maravilhosa. Uma mulher que eu quero muito trazer aqui também. Sabrina, Alane, Leandro de Carvalho, Carlos Campbell. Nossa, é uma galera. Aguardo vocês semana que vem com a live novamente, tá bom? Beijo, obrigado a todos que participaram da live aqui. Eu fico muito agradecido por as pessoas se disponibilizarem, né, a estarem aqui com a gente dividindo. E eu não tô te ouvindo. Mas aí é beijo. Tchau.